Olá, sejam bem-vindos ao canal Palavra aqui da Vida ao Homem. Hoje estamos aqui mais uma vez com um tema bem bacana hoje, que está na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição que fala acerca da mordomia do tempo, lição de número 8. Não sei se você já viu a lição ou se você já estudou ela, mas está muito boa e tem algumas coisas nela que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Ela vai falar aqui a respeito do tempo. O texto base que ela vai usar é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O escritor do livro de Eclesiastes está fazendo uma reflexão sobre tempo e ele vai trazer dentro da sua perspectiva o conceito sobre aquilo que é o tempo, o que é o tempo para ele, o que o tempo influencia, como está dividido o tempo. Biblicamente falando, nós temos dois conceitos de tempo. Nós temos o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é chamado de cronos, né? É o tempo que se pode contar, cronometrar, medir, estabelecer. Esse tempo é o tempo no qual toda a criação está atrelada e vive dentro dele. Deus ele não vive dentro desse tempo, ele existe fora desse tempo. Esse tempo é o tempo que a criação teve e que ela é regida pelas leis desse tempo. Então, partindo desse princípio, nós vamos entender o seguinte: primeiro, que todas as coisas são finitas. Por que são finitas? Porque tudo teve um início, tudo tem um meio. Em algum momento, tudo que existe e é vivo terá fim, porque está dentro do tempo Cronos, dentro de uma contagem, dentro de um período estabelecido. Nós vamos ver também que há o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, que é totalmente contrário ao tempo Cronos, ao tempo do homem. Se nós olharmos atentamente, nós vamos ver que Pedro, ele escrevendo a sua epístola, no capítulo 2, versos 3 e 8, ele diz assim: Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, a perspectiva de tempo, como a gente conhece, ela não existe para Deus, ela existe para mim, que sou mortal, que sou finito. Deus é infinito e é eterno. Então, esse tempo não está na condição de subjugar a divindade. Pelo contrário, esse tempo ele é produto da divindade, é totalmente diferente. Quando nós falamos do tempo crono, nós falamos do tempo humano, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, dos séculos, dos milênios, das eras, do tempo que se pode medir e que se pode contar. Esse tempo ele é muito passageiro. Se nós observarmos hoje, nós vamos ver que perdemos uma boa parte do nosso tempo com coisas que não são produtivas, que não engrandecem, que não edificam. Um dos exemplos é as redes sociais. As redes sociais elas consomem muito tempo e às vezes a gente perde o controle disso. Não é que é ruim você ter rede social, não é isso. É que você precisa ter um parâmetro pelo qual você meça o tempo que você passa na rede social. Hoje nós temos diversas redes sociais que atraem o mais variado público possível. Esse público está envolvido em todas as camadas da sociedade. O problema é que há públicos que são produtivos e há públicos que não são produtivos. Há públicos que edificam e há públicos que não acrescentam nada
a sua intelectualidade ou a sua pessoa. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque você começa a perder muito tempo com coisas que não são importantes, com coisas que são fúteis, com coisas que são banais, com coisas que são supérfluas. Por exemplo, estima-se que o brasileiro passe mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas em redes sociais. Isso é um tempo precioso que ele poderia usar para diversas coisas. Estudar, família, igreja, dedicar-se a ele mesmo, reservar um tempo para ele mesmo, um tempo para a família, um tempo para a mulher, um tempo para o marido, um tempo para os filhos. Então são tempos que parecem insignificantes, mas que quando você olha, ele vai te tirar e vai te desvirtuar de coisas mais importantes que você deveria estar fazendo. Esse tempo Cronos, que é o nosso tempo, o nosso momento, o nosso período, ele é muito passageiro, ele passa muito rápido. O comentarista da lição, ele vai dizer o seguinte: dentro dessas divisões de tempo, os Salmos, Salmo 90, ele vai dizer assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, o tempo, ele traz sabedoria e conhecimento. Há pessoas que vão amadurecer num prazo de tempo. Há pessoas que amadurecem mais cedo, há pessoas que amadurecem mais tarde. Às vezes é necessário um tempo maior para o amadurecimento. E quando ele vai falar do Kairos, né, que é o tempo de Deus, ele vai dizer que as coisas que Deus estabelece ou as coisas que Deus cria vai ter um tempo totalmente diferente do que a gente entende ou do que a gente consegue medir. Um exemplo disso, irmão, de conflito entre o tempo de Deus e o tempo de homem, entre Cronos e Kairos, a gente podia pegar, por exemplo, a história de Abraão. Deus aparece a Abraão aos 75 anos de idade e faz a ele uma promessa e diz: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. Temos aí dois problemas. Primeiro, que Sara, sua mulher, era uma mulher estéril. E segundo, que a Bíblia vai dizer que já havia cessado a Sara o costume natural das mulheres, ou seja, ela não era mais fértil, ela não era mais produtiva no sentido de geração de vida. Mas Deus havia feito uma promessa, e a promessa de Deus é no tempo Kairos, é no tempo de Deus, não é no meu tempo. O tempo passa, passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, e Abraão não vê o menino chegar, não vê Sara engravidar e não vê nada acontecer. É natural que nessa altura do campeonato ele já comece a ficar preocupado e comece a ficar desanimado, porque ele era tão humano quanto eu e você. O interessante é que ele, junto com sua mulher, ele traça uma forma, um meio de dar uma ajuda a Deus e fazer com que esse filho nasça. E aí nós temos alguns problemas. Primeiro, Deus ele não precisa de ajuda. Ele não precisa que eu o ajude, ele não precisa que você o ajude. Ele precisa que nós sejamos obedientes. Já dizia Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Então é melhor obedecer, seja obediente. Abraão não foi obediente e ele resolve, juntamente com Sara, dar um jeito de nascer esse herdeiro e nasce Ismael. Só que Ismael é fruto do tempo Cronos, é fruto do tempo do homem, não é fruto do tempo Kairos, não é fruto do tempo de Deus. Observe que, com o passar do tempo, Abraão já com 100 anos de idade, o Senhor concede a ele o filho da promessa, Isaque. E aí, nesse momento, você tem agora um problema sério, porque há 2 filhos, mas apenas um é o filho da promessa. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Quando foi que ele cumpriu? No tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus é muito diferente do nosso. O tempo de Deus pode parecer que é maior, pode parecer que é mais longo, pode parecer que é demorado, porque é o tempo dele, não é o meu. Então, esse é um exemplo claro de quando acontece uma divergência entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Observe que o tempo que Deus estabelece, ele é extremamente importante, porque nesse período de promessa e cumprimento, esse espaço de tempo que há é um tempo de preparação, de amadurecimento, de lapidação, onde o indivíduo vai ser moldado, preparado
para conseguir alcançar aquela meta e para que quando aquilo se cumpra na vida dele, ele esteja apto ou esteja pronto. Para quê? Para tomar posse da promessa, viver a promessa e cumprir a promessa da melhor forma possível. Então, esse é um exemplo clássico. O comentarista vai dizer que nós precisamos aprender a remir o tempo. O que é remir o tempo? É administrar o tempo de forma produtiva, coerente. Né? É dividir o tempo para que você seja dono do seu tempo e não escravo do seu tempo. O que nós mais ouvimos hoje é que não temos tempo, não dá tempo, não tem tempo, não dá tempo, não tem tempo. Será que é de fato um problema de não ter tempo? Os dias ficaram menores? Os meses ficaram menores? As semanas ficaram menores? Ou o tempo está sendo mal distribuído entre as tarefas que eu preciso executar, né? Talvez você não tenha mais tido tempo para a família, para os filhos, para o casal. E isso é o que? É de fato a falta do tempo ou é um problema de administração do tempo? É uma coisa que precisa ser vista e que precisa ser analisada. Talvez não seja falta de tempo, mas o mau uso desse tempo. Ele vai dizer também, né, que nós precisamos tomar conta para que nesse período de tempo a gente tenha um tempo dedicado a algumas coisas. A primeira dessas coisas é para você mesmo. Tire um tempo para você. Um tempo para você ficar sozinho, para você meditar, para você refletir. Um tempo seu. Tire um tempo para dedicar-se à Bíblia, à leitura da palavra, à oração. Tire um tempo para dedicar-se à família. Tire um tempo para fazer coisas produtivas, coisas que edifiquem. Hoje nós temos uma ferramenta extraordinária que é a internet, que é a detentora de uma gama de conhecimentos, mas que muitas vezes a gente não tem porque a gente não tem tempo de pesquisar esses conhecimentos. A gente tem tempo de outras coisas, mas não de aprender. Então isso é um problema. Para a gente resumir isso daqui, tenha tempo para quem está vivo. Tenha tempo para quem está com você agora. Tenha tempo para quem está presente. Se você tiver que fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto esse alguém está vivo, enquanto ele está bem. Se reúna com as pessoas que estão bem, que estão vivas. Não espere alguém morrer para se reunir. Não espere alguém morrer para se dar conta do quanto ele era bom, do quanto ele era importante. Ele não vê mais, ele não ouve mais. Ele não vai se alegrar com a homenagem que você presta. Está ali apenas um corpo e nada mais que um corpo. Se você quer fazer o bem a alguém, faça hoje, faça agora, enquanto ele ou ela está vivo. Por quê? Porque esta é a sua oportunidade de fazer o bem enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe, fiquem todos com Deus e até mais.